Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal, mais um encontro técnico aqui com vocês. E o nosso tema de hoje é como modelar corretamente descarregador de fundo e vertedor de crista em bacias de detenção utilizando a ferramenta Swing, né? Então, esse tema, pessoal, ele é crucial para você que vai desenvolver projetos, consultorias, modelagens, estudos de amortecimento de cheias. Quando a gente trabalha com reservatório de detenção de cheias, por exemplo, nós precisamos dimensionar o nosso sistema de extravasor, né? O sistema de descarga do nosso reservatório, né? Quando a gente fala de sistema de descarga, a gente pensa em descarregador de fundo, que é uma vazão controlada, que nós vamos direcionar para jusante, e também os nossos extravasores, vertedor de crista, né? Então, juntando esses dois dispositivos, nós temos o sistema de descarga do nosso reservatório. E como que nós podemos modelar, né, esses dispositivos de forma correta, utilizando uma ferramenta como o Swing, que é uma ferramenta gratuita e que nós conseguimos, né, ter maior sensibilidade justamente nesse amortecimento, nesse funcionamento do nosso reservatório, até porque ele vai trabalhar em função do tempo, né? Então, a gente vai ter o hidrograma amortecido e tudo mais. Então, como que a gente faz essa configuração dentro da ferramenta, né? Como que nós temos que modelar e utilizar. Então, o nosso tema de hoje é muito importante para você que atua com drenagem, para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, para você que é engenheiro sanitarista, para vocês também que atuam com drenagem, arquitetos, engenheiros agrônomos, florestais, hídricos, técnicos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse tema de hoje é fundamental para vocês, ok? Eu sou José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Atuo nesse mercado já há 16 anos e nos últimos 4 anos tenho compartilhado um pouco dessa bagagem através de aulas como essa, de vídeos, apostilas, postagens. Nós temos também os nossos mini cursos de drenagem urbana que acontecem algumas vezes ao longo do ano, né, que é um curso gratuito de 4 aulas. Inclusive, nós teremos aqui a nossa próxima edição desse mini curso que está chegando, link na descrição aqui para vocês, clica aí, participe com a gente para a gente se aprofundar ainda mais nesse tema de drenagem, ok? Então, esses são algumas ações, né, que nós conduzimos aqui também, compartilhando, jogando luz nesse tema, para que você possa dominar a drenagem com dimensionamento seguro, com softwares atuais, ok? Então, pessoal, se você já gosta desse assunto, deixa o seu like, clica em compartilhar, manda para 1, 2, 3 colegas e se inscreva no canal, beleza? Então, bora lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Nosso tema, como já foi destacado aqui para vocês, como modelar corretamente descarregador de fundo e vertedor de crista de bacias de detenção no Swing, beleza? Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que entender é o seguinte, tá? O que são esses extravasores? Vou até corrigir aqui, ó, vou colocar assim, ó, o que são sistemas de descargas, que são sistemas de descarga de um reservatório de detenção. Vou dar uma alterada para ficar mais preciso aqui para vocês, beleza? Então, o que são sistemas de descarga de um reservatório de detenção? Aí nós temos o seguinte, tá? O sistema de descarga do reservatório, ele vai ser composto tanto, né, por aquela parcela de descarga de fundo, onde a gente libera essa vazão pouco a pouco de forma controlada, justamente para gerarmos esse amortecimento da onda de cheia, e também através do nosso controle ali emergencial, ou seja, da extravasão, né? Ou seja, do nível máximo do reservatório, que possa ter uma elevação considerável durante um período de chuva, e essa lâmina excedente tem que ser veiculada por um extravasor, não pode galgar o nosso barramento de qualquer forma. Então, juntando o nosso descarregador de fundo e o nosso extravasor, nós temos o nosso sistema de descarga do reservatório, tá certo? Então, pensando em descarregador de fundo, olha só, nós temos aqui esse esquema de reservatório com duplo trapézio, a seção dele, e aí nós temos esse descarregador de fundo aqui, ó, tá? Então, é justamente o nosso controle aqui de saída, né? A vazão aqui de saída controlada, ok? Do nosso reservatório. Então, nós temos aqui, pessoal, também o nosso vertedor de crista, ok? Esse vertedor de crista já vai ser um extravasor
de lâmina máxima, ok? Então, nós temos aqui um controle de saída aqui na base e nós temos também uma segurança do reservatório, caso essa lâmina d'água, né, chegue aqui até a nossa soleira, ela possa ser veiculada também por esse dispositivo, ok? Um outro exemplo aqui para vocês, esse material é do DAE de São Paulo, né? Nós temos o descarregador de fundo também, desenhado aqui no nosso esquema, né? Como essa rede aqui na base do barramento. E nós temos uma lâmina d'água aqui máxima normal, né? E nós temos uma lâmina d'água já excedente que já está sendo veiculada pelo nosso vertedor de crista também. Então, juntando o vertedor de crista e descarregador de fundo, nós temos o sistema de descarga do nosso reservatório. E por que é importante modelar esses dispositivos? Alguns pontos aqui para a gente destacar. Primeiro, verificar a capacidade hidráulica, né, ali do nosso dispositivo em si, do vertedor, do descarregador, de todo o sistema, né, do nosso reservatório. Segundo ponto, avaliar a segurança hidráulica também. Se a lâmina for excedente, né, como que nós vamos conduzir essa lâmina para a jusante de forma segura, ali, direcionada. Otimizar a operação do reservatório, ou seja, muitas vezes a gente vai dimensionar um descarregador de fundo e um vertedor de crista, que ele pode ser otimizado no processo de modelagem. A gente faz, então, as análises básicas de descarregador, de vertedor, para ver a viabilidade hidráulica, né, daquele sistema. Mas com a modelagem, a gente consegue otimizar esse sistema. Olha, uma rede de 1 metro, né, do descarregador, será que não passaria com um diâmetro menor? Qual que é o impacto que vai gerar no hidrograma? Ah, o meu vertedor de crista está com tanto de largura, mas se eu reduzir 1 metro, o que vai impactar ali na segurança? Então, todas essas otimizações a gente consegue realizar no nosso processo de modelagem, ok? Outra questão é a análise de cenário extremo. Então, imagine que a gente tem ali um projeto de um reservatório para TR de 50 anos, 25 anos, a gente vai analisar para um TR de 100 anos, ou seja, 100 anos de TR é mais risco, mais vazão, mais lâmina d'água. Então, nesse cenário extremo, como que o nosso reservatório vai se comportar? Vai ativar lá o nosso vertedor de crista? Não vai? Qual a velocidade que vai passar? Então, tudo isso a gente consegue também dentro de um sistema de modelagem. E, por fim, pessoal, reduzir custo, né? Então, a gente consegue otimizar o nosso reservatório, ok? Fazendo processos de modelagem. Olha só, se eu tenho uma vazão de pico num cenário pré-urbanização de 10, no cenário pós-urbanização é 20. E eu projeto um reservatório com esse conjunto de descarga, né, de vertedor de crista, descarregador de base, e vou amortecer a minha vazão de 20 para 5. Bom, tá ótimo, né? Porque tá menor do que a vazão pré-urbanização, mas eu posso otimizar, porque esse reservatório pode estar muito grande. Então, eu posso deixar um reservatório menor, em vez de amortecer para vazão de pico de 5, amortecer para vazão de pico de 10, que é o cenário pré-urbanização, ou seja, impacto quase zero, com a nossa obra ali, ainda economizando no nosso reservatório, ok? Então, tudo isso são processos que a gente consegue fazer dentro de uma modelagem, tendo essa visão de segurança, de reduzir custo, de otimização. Então, tudo isso cabe dentro do nosso processo de modelagem, ok? Como fazer isso no Swim? Aí eu vou dar uma destrinchada aqui para vocês dentro do Swim, da ferramenta aqui do Swim, como que funciona esse processo, então, de caracterização do nosso descarregador de fundo, do nosso extravasor de crista, quais são as opções que a gente tem no Swim, quais são os formatos, a gente vai dar uma destrinchada com vocês aqui, dentro já da ferramenta, tá? Para isso eu já vou compartilhar aqui a minha tela do Swim. E aqui eu tenho o seguinte cenário, pessoal. Eu tenho um projeto de loteamento, que é justamente esse projeto aqui, ó. E nós temos aqui algumas subbacias, S1, S2, S3, S4, S5, S6, 7 e 8. Nós temos 8 subbacias, né, que é essa divisão interna aqui do nosso loteamento, até porque nós temos aqui os nossos PVs, né? Então, aqui eu tenho um PV, tenho um conjunto de boca coletora, então aqui eu já tenho uma divisão de subbacia, aqui também tem um conjunto de boca coletora, mais um PV, e assim a gente vai vendo aqui, né, todas as divisões que nós temos aqui do nosso projeto, ok? Internas. Beleza, essa área aqui era uma área natural, e aí foi feito esse loteamento, ou seja, a nossa área de cobertura mudou bastante, o uso dessa área, né? Então, é uma área
que antigamente era natural, era mato, vegetação, solo e tal, e agora vai ter um monte de casa, telhado, concreto, asfalto aí no mesmo local, com a mesma área, porém o uso e ocupação mudou bastante, concorda? Com isso, o que vai acontecer com a vazão? A vazão vai aumentar. A vazão aqui de pico na saída vai ser maior. E aí a proposta é justamente a gente projetar um reservatório de detenção de cheias, aqui para receber toda a água do nosso condomínio, amortecer essa vazão de pico aqui e entregar para a jusante uma vazão de pico amortecida, similar ao cenário pré-urbanização, ou seja, ao cenário que nós tínhamos aqui do loteamento antes de ter o loteamento, quando era tudo mato. Então, nós tínhamos uma vazão de pico que chegava aqui, agora a vazão está muito maior, então a gente vai amortecer essa vazão muito maior para entregar para a jusante a mesma vazão de pico que nós tínhamos aqui do cenário pré-urbanização, tá certo? Para isso, nós vamos, então, projetar esse reservatório, para receber toda essa vazão aqui do nosso loteamento, mas, além disso, nós teremos que projetar o nosso descarregador de fundo e o nosso vertedor de crista. Por quê? Se eu só faço um reservatório recebendo essa água, bom, essa água aqui, o que vai acontecer com ela? Ou eu teria que ter um reservatório que infiltrasse toda essa vazão, né, que seria, assim, algo muito raro, assim, de acontecer, né? Ter um reservatório que trabalha só por infiltração, não tem nenhum um vertedor de crista por segurança, né? Então, é muito difícil isso aqui acontecer, tá? Até porque o tempo de infiltração pode ser o tempo de chegar uma segunda chuva aqui, né? E pegar o reservatório já parcialmente cheio. Então, assim, é bem complicado fazer isso, tá, pessoal? Tem exemplo disso? Tem, principalmente em áreas onde a permeabilidade do solo é muito alta, né? Tem grandes áreas, então dá até para pensar, né? Mas vertedor de crista, pelo menos ali, tem que ter, né? Por questão de segurança. Então, não dá para a gente manter só um reservatório, né? Só um buraco aqui, basicamente, recebendo a água e deixando essa água Deus dará. Ou seja, se precisar vazar, a água galga o reservatório, vai por onde ela quiser. Aqui não vai ter nenhuma saída do reservatório. Não, a gente tem que projetar aqui tanto o vertedor como o descarregador de fundo, tá certo? Para isso, pessoal, dentro do Swim, a gente cria esse objeto de reservatório, né, que está como R1, e a gente cria aqui um braço de vertedor e um braço de descarregador. Né? Eles estão com essa quina aqui, mas podem desconsiderar, tá? Essa geometria aqui pouco importa, o que importa são as condições que a gente coloca aqui nas tabelas de cada dispositivo, tanto o vertedor como o descarregador. Ambos vão chegar num ponto similar aqui a jusante e vão descer aqui para o ponto final do nosso exutório, tá certo? Então, vou abrir aqui para vocês o nosso descarregador de fundo, primeiro, para vocês verem as configurações. Então, o que nós temos aqui de descarregador de fundo? Primeira coisa, né, o nome, né, do dispositivo. Então, se a gente criar aqui, ele vem com o nome padrão aqui do Swim. Então, eu já deixei como descarregador, porque perceba que o label utilizado aqui, né, a simbologia dos dispositivos descarregador e vertedor são bem parecidas, né? Parece uma gravatinha aqui, ó. Se a gente olha aqui no lado direito aqui da tela, ó, tem aqui o orifício e tem o vertedor, ó, tá vendo? Descarregador e vertedor. Eles também são bem parecidos os ícones, então é fácil a gente confundir, tá, pessoal? Então, primeira coisa, coloque aí o nome direto, descarregador, né, para você ver aí já na sua planta justamente o dispositivo que você está configurando. Então, descarregador e vertedor. Aí, o que acontece? O descarregador, ele está conectado aqui com o nosso R1, que é o nosso reservatório, tá vendo? Está R1 aqui, ó, R1 reservatório. Então, ele recebe a água do R1, né? Por isso que está um nó de entrada, e ele transfere essa água para o nosso J8, que vai ser o nosso outlet node, ou seja, o nó de saída, ok? Então, ele recebe de um nó de entrada, que é o reservatório, e transfere para o nosso nó de saída, que é o J8. Descrição e tag, nem coloquei, não é necessário, né? Eu tenho só um descarregador, não tenho um conjunto de descarregadores de vários reservatórios, então o cenário é muito mais simples, né? Porque a gente pode ter aí também de modelagens, né? Então, não preciso de tag, nem preciso de descrição, tá? Deixei em branco. Agora aqui, eu tenho duas opções aqui, ó, de descarregadores de fundo, tá? Tem o side e tem o bottom. O que é o side? O side é justamente o descarregador que nós vimos aqui, ó, no exemplo que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Espera aí, para cá. Aqui, ó. Esse aqui é um descarregador side, ou seja,
a vazão passa como se fosse na parede do reservatório. Então, ele vem aqui no sentido horizontal, tá vendo? Ela passa por aqui. Isso aqui é um side. Aqui também é um side, tá vendo? Então, nós temos a vazão nesse sentido, o escoamento acontecendo nesse sentido. Nós temos a opção bottom também, que seria o seguinte, ó. É como se eu tivesse esse mesmo sistema aqui, só que ao invés da água passar por aqui, ela passaria por aqui, ó. Vou fazer um desenho para vocês, ó. É como se tivesse um buraco aqui no chão, ok? E desse buraco aqui, ó, a água passasse nesse sentido aqui, ó, tá? Então, ela fizesse esse movimento aqui, tá? Estaria enterrado, né? E a água passaria para cá. Mas a entrada dela, perceba que é diferente, né? A entrada dela é como se fosse um ralo, né? Um grande ralo aqui, ó, tá? Se fosse um grande ralo. Aqui a condição é diferente dos filetes de água entrando nessa condição side. Então, aqui é o side e aqui é o bottom, tá? Tem essas duas opções. Inclusive, se eu colocar aqui no Google, deixa eu ver se eu acho aqui uma opção para vocês, ó. Side and bottom. Vamos ver se assim já acha alguma coisa. Ixi, não achou não. Outra coisa aqui. Colocar orifice, né? Fica mais fácil. Orifice. Beleza, acho que aqui mostra algumas imagens para a gente. Aqui, ó, essa aqui já mostra bem. Essa daqui, então, é um bottom orifice, né? Deixa eu ver se tem alguma que mostra as duas de uma vez. Não tem, né? Bom, essa daqui é de base mesmo, né? Então, bottom. E essa daqui é o side, ó. Tá na parede e na base. Na parede e na base, ok? Então, o nosso caso aqui seria um side, né? Então, posso manter lá justamente essa opção aqui no swing, né? Mas eu tenho as duas, ok? Depois eu tenho o shape, se é circular ou retangular fechado. Aí é fácil de entender, né? É só a gente pensar se isso daqui vai ser uma rede circular, né? Como está aqui, ou se vai ser uma seção quadrada aqui fechada, né? Um retângulo fechado, tá? Depois eu tenho a altura. Então, por exemplo, se eu tenho a seção circular, a minha altura vai ser o diâmetro. Mas se eu tenho uma seção retangular fechada, aí eu tenho que colocar altura e largura. Então, é como nós temos aqui, ó, tá? A altura aqui e a largura vai ser igual para uma seção circular, né? E a altura e a largura para uma seção retangular fechada, eu preciso inserir aqui esses valores, tá? Beleza, depois eu tenho um inlet offset, né? O que seria isso? Ó? Então, imagine o seguinte, vou fazer um outro desenho aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma página em branco para exemplificar para vocês, tá? Imagine, então, que o nosso reservatório, ele é mais ou menos aqui. Vou pegar uma cor preta. Tem aqui, então, um talude, aqui um outro talude, aqui um outro talude, né? Beleza, aí está chegando aqui água aqui para o nosso reservatório, né? E aqui eu tenho um descarregador de fundo aqui, ó, na base, tá? Tem um descarregador de fundo. Beleza. Então, esse item aqui, ó, de inlet offset, vai ser justamente esse desnível que eu teria aqui, ó, tá? Da minha base do descarregador até a base aqui do nosso reservatório, tá? Então, esse aqui seria o desnível, tá? Então, eu tenho aqui um offset, né? Teria um offset aqui, tá? E por que às vezes é colocado esse desnível? Justamente por causa de sedimento, né? Então, nós podemos ter aqui um volume morto aqui no nosso reservatório, onde vai carecer aí de limpeza periódica, né? Justamente, tá? Que vai ser um material que vai ser sedimentado. E a partir dessa lâmina aqui de sedimento, desse nível de sedimento, aí nós teríamos aqui a entrada, né? Então, imagine, vem a água aqui, né? Passa por aqui e vem por aqui, e aqui fica sedimentado o material que carece de limpeza, que está como um volume morto aqui e tal, né? Então, esse inlet offset aqui é justamente esse desnível aqui, né, na entrada aqui do nosso descarregador de fundo, ok? Aí nós temos aqui um coeficiente de descarga, que por padrão no swing já vem como 0,65, que é muito utilizado, né? E aí nós temos uma opção aqui bem interessante,
que é um flap, né? Que é uma válvula aqui de fechamento. Ou seja, se eu coloco no, né, uma das vantagens do swing é que a gente consegue avaliar, por exemplo, um efeito de maré. Aí eu tenho um descarregador de fundo que vai lançar num curso d'água que tem efeito de maré. Se a maré sobe, a água pode voltar pelo descarregador e encher o reservatório ao contrário. Mas eu posso ter uma válvula flap, né, que pode não permitir mais essa volta de água, tá? Ou seja, só sai água, mas não volta água para o nosso descarregador. E se eu coloco sim, eu posso colocar aqui também a hora, né, de fechamento, a hora de abertura, né, desse sistema. Então, aqui eu tenho uma opção bem interessante aqui no swing, que é justamente conectar essa válvula flap aqui na saída do meu sistema, tá? Então, isso aqui, pessoal, é basicamente as configurações necessárias para você modelar um descarregador de fundo, tá? Aí nós temos aqui também, ó, uma tabela do próprio swing, essa tabela aqui, onde tem um resumão de tudo que eu passei para vocês também, tá? Então, aqui o nome, inlet, outlet, description, tag, inlet offset, flap, né? Então, tudo que eu coloquei aqui para vocês, né? Tem no manual do swing, nessa tabelinha também, beleza? Então, descarregador de fundo. Agora, o vertedor de crista, eu vou clicar nele aqui para a gente ver as propriedades. Então, vou abrir ele, ó. Ele é um pouquinho mais cheio de opções, né? Tem mais opções dele aqui. Mas, sempre o cabeçalho desses dispositivos, pessoal, no swing, eles acabam... Aí deu um ataque de tosse aqui. Então, vamos lá. O vertedor, eles sempre acabam... os dispositivos, na verdade, sempre acabam tendo o mesmo cabeçalho aqui, ó. Tá bem parecido. Então, ó, as 5 primeiras linhas são bem parecidas com a do descarregador. Então, o nome, vertedor, aí eu mudei, obviamente, pelo mesmo motivo, né, que eu comentei do descarregador, muito parecido e tal, então fica bem diferente. Aí eu tenho o nó de entrada, que é o R1, e tem o nó de saída, que é o J8. Então, são os mesmos nós aqui que o vertedor tem do descarregador. Por quê? Porque é um sistema, né, como esse daqui, ó, né, que nós estávamos vendo aqui também no exemplo. Ó. Então, olha só, eu tenho o descarregador daqui que está pegando água do reservatório e mandando para a jusante. O vertedor de emergência também vai pegar água do mesmo reservatório e vai mandar para a jusante. Então, são os mesmos nós que nós temos aqui dos dois dispositivos, mesmo que um é de base e outro é esse evasor, né? Mas são os mesmos nós. Aí, description tag, não vou preencher, porque não é necessário. E aí eu tenho algumas opções, olha só. Eu tenho transverso, tenho side flow, eu tenho V num tut, tenho trapezoidal ou roadway. Várias opções aqui que é o seguinte. Transversal e side flow já se diferencia, né? Porque um vai estar na transversal do escoamento e um vai estar na lateral. Então, imagine aqueles vertedores laterais, que você tem um canal, né? E aí na parede do canal verte água também. Então, o escoamento vai numa direção, mas uma das paredes também verte, que seria o nosso side flow. O transversal, não. O transversal, a gente tem o direcionamento do escoamento, e nesse direcionamento transversal a esse escoamento, nós temos o vertedor, ok? Então, nós temos essa opção. Aí eu tenho o vertedor em formato V, tem o vertedor trapezoidal e tem um vertedor que ele considera como se fosse um de bueiro, de pista, né? Uma passagem de pista, ok? Então, imagine que um bueiro, ele vai ter o descarregador de fundo, mas ele pode também passar água por cima da pista, né? Na verdade, não deveria passar, né? Mas dá para ser feita essa análise também. Então, aqui, pessoal, nós temos essas opções e dentro também do swing, nós temos... só para exemplificar para vocês, ó, eu tenho aqui alguns tipos de vertedores, né? Vertedor em V. Aí eu tenho o vertedor aqui retangular. Eu tenho o retangular com contração. E eu tenho aqui também o vertedor trapezoidal, tá? Então, tem um padrãozinho dele aqui de 4:1, mas eu posso também mexer nessas inclinações, tá certo? E aí nós temos também as formas com as quais o swing calcula esses vertedores, ok? Então, por exemplo, o transversal retangular, ele calcula com descarregador, com coeficiente de descarga, vezes o nosso comprimento aqui do vertedor, vezes, né, a nossa lâmina d'água aqui,
desnível de lâmina d'água, né? Que está passando aqui o vertedor, elevado a 3 meses. Então, é a equação mais convencional aí de vertedor, tá? Não tem muito segredo. Aí nós temos aqui o side flow, né, também retangular, o que muda só que vai estar elevado a 5/3, né? Mas aqui as variáveis são as mesmas. Aí eu tenho o vertedor triangular, também com o coeficiente de descarga, também tem aqui a minha desnível de lâmina d'água, 5 meias, né? Só que agora vai ser o meu S. O que é o S, né? É justamente essa relação aqui, ó, que nós temos daquela abertura, né, do nosso triângulo, tá? Então, eu mostrei para vocês que o triângulo tem uma abertura, qual que é essa relação aqui, x e y, dessa inclinação lateral. Depois eu tenho o trapezoidal, que obviamente a seção já é trapezoidal. Aí nós temos aqui justamente, ó. Então, o que ele faz? Olha só, ele pega o nosso coeficiente de descarga vezes o comprimento do nosso trapezoidal vezes a lâmina d'água. O que é isso? Isso daqui é exatamente o cálculo do retangular, tá vendo? Então, ele faz assim, ó, o cálculo do trapezoidal. Imagine que aqui eu tenho um trapézio, vou fazer preto aqui, ó. Aqui eu tenho um trapézio, né, um vertedor trapezoidal. Aí ele pega essa área central aqui, ó. Essa área central. Tá? Ixi, aí ficou feio. Deixa assim mesmo. Pega essa área central e calcula aqui, ó, por essa equação. Certo? Essa equação é a mesma equação que nós temos aqui do retangular. É como se eu tivesse um vertedor só retangular, né? Só que ele soma com essa parcela aqui também, ó, que é o nosso coeficiente de descarga da parte lateral do triângulo, que eu já vou explicar para vocês, vezes o S, que é a relação também, né, da nossa abertura lateral ali do trapézio, vezes a diferença de lâmina d'água, 5 meses. Isso daqui, pessoal, também a gente já conhece, que é justamente a equação do Van Touch, né? Ou seja, essa equação aqui é igual a essa daqui, a única diferença é que a gente vai colocar um coeficiente de descarga aqui, ó, para essa parte lateral aqui, né? Para essa parte inclinada. E normalmente vai ser 0,68, 0,65, também não muda muito. Então, aqui, ó, ele faz essa conta aqui, né? Essa conta aqui. E depois ele pega aqui o nosso triângulo lateral, né? E também considera aqui, então, esse triângulo lateral com a outra parcela de equação, né? E também faz a conta dele aqui, né? Depois soma, né, essas porções aí lateral com a parte central. Certo? Então, assim que ele acaba fazendo o cálculo. E aí também nós temos a outra opção aqui de rodovia, né, de via aqui, passagem superior de via. Aí nós temos aqui a mesma equação retangular, então eu acabo utilizando a mesma fórmula, tá? Então, essas equações que são utilizadas aqui para calcular esses vertedores. Então, nós temos todas essas opções aqui no type, né? Então, todas as opções aqui. Beleza. Aí nós temos a altura e comprimento, né? Então, a altura e comprimento do vertedor, não tem muito segredo, né? Então, se fosse pegar aqui, por exemplo, seria aqui a nossa altura e seria aqui o nosso comprimento, se fosse um vertedor retangular, por exemplo, aqui, né? Altura e comprimento. Aí nós temos depois o side slope, que é justamente essa relação que nós temos aqui na lateral, se ela existir, né? Se ela não for retangular, ok? Offset inlet, mesma coisa. Ó. Lembra que eu tinha colocado o offset aqui de 20 centímetros? Ah, o meu vertedor está aqui em cima, tá? O meu vertedor está aqui em cima. Então, qual que é o offset que eu tenho da base do vertedor, né, até o fundo do meu reservatório? Então, também tenho esse offsetzinho aqui. Descarregador, coeficiente de descarga do vertedor, né? Já vem com o padrão 3,33, mas posso também mudar. Tenho também o flap, né? Uma opção aqui de flap, ok? Para não voltar escoamento. Tenho contrações possíveis. Exemplo, né? Mostrei aqui para vocês, ó, uma imagem. Aqui eu posso ter 0 contração, ou 2 contrações, ou uma contração que seja, né? Então, a largura aqui da passagem hidráulica, se ela for igual ao do vertedor, é 0 contrações. Se ela for maior que o vertedor, é porque tem contração, né? Então, eu posso mapear aqui a quantidade, né? Então, no caso, 0, 1 ou 2, né? Contrações, ok? Aí eu vou ter o meu coeficiente de descarga justamente para o meu exemplo transversal aqui, ó. Cadê? Onde eu tenho esse triângulo lateral, então ele considera o cálculo separado.
normalmente vai ser 0,68, 0,65, esse coeficiente de descarga aí do swing, né, lateral. Permite sobrecarga? Sim, ou seja, a lâmina d'água acima ali do nosso vertedor permite, né? E eu posso também inserir uma curva-chave aqui do vertedor, tá? Se eu quiser, eu posso criar uma curva-chave do meu vertedor, né? E incluir aqui esse nome da curva-chave para ele trabalhar com essa curva-chave, tá? Então, aqui são as opções. Aqui eu também tenho a opção de trabalhar lá, no caso, com a nossa passagem aérea, né? Se vai ser pavimentada ou com pedra, né? Então, tem essa opção também, se for uma rodovia, um bueiro que está passando lá embaixo e pode passar água por cima também. Bom, então aqui são as opções do nosso vertedor que você precisa incluir justamente para trabalhar na modelagem no swing, tá? Então, trabalhando com o reservatório, com o vertedor de crista, com o descarregador de fundo, nós temos aqui a possibilidade de gerar esse amortecimento, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só rodar o cálculo aqui. Esse amortecimento que nós temos aqui, a gente consegue justamente gerar através desse conjunto de descarga somado ao nosso reservatório, né? Nós temos essa opção aí de amortecer a vazão de pico, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A vazão de pico que sairia no nosso loteamento sem o reservatório, sem esse conjunto de descarga, seria algo em torno de 0,7, 0,65. Está saindo ponto 21. Se eu quiser até ver o valor exato aqui, ó, só voltar aqui para a tabela, aí eu consigo ver o valor exato. Vou pegar aqui o J7, adicionar. Deixa eu só pegar assim, ó. O J7 e esse daqui também, adicionar. Vou pegar só a vazão total, beleza. Então, olha só, pessoal. A vazão máxima aqui, ó, de saída do meu loteamento seria 0,65. Se eu não tivesse o reservatório, é isso que ia chegar lá no córrego. Mas como eu tenho o reservatório conjunto de descarga, cai para 0,23 a vazão de pico, tá vendo? De 0,65 para 0,23. Então, eu consigo amortecer bem graças a esse dispositivo. E qualquer mudança que eu faço, ó, orifício. Vou colocar aqui um orifício de 0,60 agora, tá? Descarregador de fundo de 60. Aí eu vou calcular. Beleza. Aí quando eu for olhar aqui o meu hidrograma, por exemplo, ó, peraí, coloquei um link, né? Pegar aqui o J7. Vou pegar o meu J7 por vazão. E vou pegar o meu J8 também por vazão. Beleza? Então, perceba que o ponto 25, que estava mais ou menos aqui, ó, já subiu para ponto 30 alguma coisa. Por quê? Eu abri o buraco do descarregador de fundo, está passando mais vazão. Logo, né, não estou amortecendo tanto assim como eu tinha o cenário anterior, tá? Então, com isso, a gente consegue ir otimizando esse processo aqui de modelagem, tá certo? Então, pessoal, aonde que você, aí que está vendo aí, todo esse passo a passo aí no swing e tal, que eu estou te mostrando, você consegue se aprofundar nesse assunto. E vai ficar um convite aqui especial para vocês, porque nós teremos aqui o nosso mini curso de drenagem urbana, que é um curso de 4 aulas, né, com 8 horas de carga horária. Ele é gratuito, né? E o link está na descrição desse vídeo. E nesse mini curso, que já está próximo aí de acontecer, a gente vai ter na aula 2 uma aula de dimensionamento de bacia de detenção de cheias, e a gente vai ter na aula 3 a modelagem de um projeto de drenagem urbana utilizando o swing, né? Então vai ser um curso bem completo aí para você que quer se aprofundar nessa área. Fica esse convite para você também clicar no link da descrição e fazer aqui a sua inscrição para esse mini curso, beleza? Pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, clica em compartilhar, manda para 1, 2, 3 colegas para compartilhar com eles também essa informação. Se inscreva no canal para mais informações e não saia antes de se inscrever no nosso mini curso, link na descrição aqui também, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.